Olá, eu sou Jaqueline Paiva, professora de Biologia da Escola Israel Leocádio Vasconcelos, e eu vou gravar aqui um vídeo falando sobre as relações ecológicas para turmas do terceiro ano A e terceiro ano B. Bom, as relações ecológicas, elas correspondem aí às interações entre os seres vivos na natureza. E essas relações, elas podem estar ocorrendo pela interação entre indivíduos da mesma espécie ou pela interação de indivíduos de espécies diferentes. As relações ecológicas, elas estão classificadas em intraespecífica, porque ocorre entre indivíduos da mesma espécie, e elas são harmônicas quando são benéficas para os indivíduos envolvidos. Um exemplo disso, de relação intraespecífica harmônica, a gente vai ter a colônia e a sociedade, enquanto as relações intraespecífica desarmônica, que é quando algum indivíduo nessa relação vai sair prejudicado, eu vou ter o canibalismo e a competição. Já as relações interespecíficas, elas ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes e elas podem ser harmônicas quando é benéfica para os indivíduos envolvidos, pode trazer benefício para um dos indivíduos envolvidos ou para ambos os indivíduos envolvidos, E ela pode ser aqui também interespecífica desarmônica, quando traz prejuízo para algum dos indivíduos envolvidos. Então, aqui em relação interespecífica harmônica, eu vou ter o mutualismo e o comensalismo. Enquanto nas relações interespecíficas desarmônicas eu tenho o amensalismo, a competição, o parasitismo e o predatismo. Bom, nós iremos falar agora sobre a relação colônia, que é uma relação intraespecífica que ocorre entre indivíduos da mesma espécie, e ela é uma relação harmônica porque os indivíduos envolvidos nessa relação são todos beneficiados. Então, as colônias, elas correspondem a um tipo de relação em que indivíduos da mesma espécie, eles vão viver agrupados, interagindo de uma forma mútua, e também vantajosa para todos os indivíduos envolvidos. Então, nós temos aqui como exemplo, os corais, que são animais invertebrados, pertencente aí ao filho dos quinidários, e cada bolinha dessa representa um pólipo, ou seja, representa um coral, que eles estão aqui todos interagindo, formando recifes de corais, e eles absorvem cálcio que está presente na água para poder formar um esqueleto calcário, para ter aí mais proteção. Então, todos vão interagir na produção deste esqueleto calcário, onde todos se beneficiam. Aqui nessa outra imagem nós temos a caravela portuguesa, que é outro exemplo também de animal invertebrado do filho dos quinidários, e as colônias envolvendo a caravela portuguesa são formadas aí por milhares de colônias, aliás, por milhares de caravelas portuguesas formando essa colônia, e no caso, cada uma vai ter uma determinada função. Por exemplo, uma vai ser responsável pela reprodução, outra vai ser responsável pela flutuação da colônia, outra pela digestão, outra vai ser responsável pela defesa da colônia, e aí cada um, no caso, exercendo uma determinada atividade, beneficia aí todos os indivíduos presentes nessa colônia. Bom, nós iremos agora falar sobre a relação ecológica, sociedade, que é uma relação que ocorre entre indivíduos da mesma espécie, onde cada indivíduo vai ter uma função para beneficiar todos os envolvidos nessa sociedade. Então, aqui nós temos como exemplo de animais sociais, nós vamos ter aqui alguns insetos, como as abelhas, as formigas e os cupins. Então, no caso, nas colmeias, é bem perceptível a divisão de tarefas entre esses membros dessa sociedade. Então, eu vou ter
a rainha e os zangões, que são responsáveis pela reprodução, né? E eu vou ter as operárias, que vai ter a função de coletar néctar, né? E pólen, proteger a colmeia, cuidar da prole, fabricar mel e cera, né? E também fabricar a geleia real. E todos aí vão se beneficiar, né, com essa divisão de tarefas, com essa divisão de trabalho. Já nos formigueiros também é perceptível, né, essa divisão de trabalho. Eu vou aqui ter como exemplo, né, a formiga salva, em que a gente percebe, né, essa divisão, né, de castas. No caso, eu vou ter a rainha, que é a Issás, né, e os reis, que vai ser os bitus, que eles vão ser responsáveis aí, rainhas e reis, né, pela reprodução do formigueiro. Enquanto isso, eu vou ter, né, os soldados, cortadeiras e jardineiros, que são estéreis. No caso dos soldados, vão possuir mandíbulas afiadas e vão ser responsáveis por defender o formigueiro. Já as cortadeiras são responsáveis por levar pedaços de folhas e pedaços de gravetos para dentro do formigueiro para alimentar um fungo que elas cultivam, né, para se alimentarem desse fungo. As jardineiras são formigas responsáveis por fornecer o alimento, o fungo, né, e cuidar desse fungo. Já no caso aqui dos cupizeiros, né, nós vamos ter também rainhas e reis, que são responsáveis, né, pela reprodução. Vamos ter os operários, né, que tem a função de cuidar da prole, de coletar alimento, de cavar túneis, né, se caso esse cupizeiro for no solo. E também, né, vão ter aí também os soldados que têm, né, a função aí de proteger esse cupizeiro. Agora a gente vai falar sobre as relações, né, intraespecíficas desarmônicas, que são relações que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, só que vai trazer aí, né, vai trazer prejuízo, né, para algum dos indivíduos envolvidos ou para ambos os indivíduos. Então eu vou ter aqui no caso a competição. A competição ela é uma relação, né, que ocorre, no caso, a competição intraespecífica, né, uma relação que ocorre entre indivíduos da mesma espécie, como a gente está vendo aqui nessa imagem, dois veados, né, lutando, e aqui dois lobos, né, também da mesma espécie, também lutando. E esses animais, eles lutam, né, na natureza, pode ser por alimento, né, pode ser por uma parceira, né, para reprodução, pode ser também por uma posição melhor no bando, pode também, né, lutar por um determinado local, né, um local melhor para viver. Então, né, essas são alguns dos fatores, né, que levam esses indivíduos da mesma espécie estarem, né, entrando aí em conflitos. E aí a competição intraespecífica, ela é negativa, né, para todos os indivíduos envolvidos, né? Então ela acaba sendo aí negativa para ambos os indivíduos envolvidos nessa relação. Agora a gente vai falar sobre o canibalismo, que o canibalismo é a relação em que um indivíduo mata outro da mesma espécie para se alimentar. E daí a gente vai ter aqui, né, neste caso, uma relação intraespecífica, porque, como eu já falei antes, ocorre entre indivíduos da mesma espécie, desarmônica porque alguém vai sair prejudicado. Então aqui, nessa relação, eu tenho de canibalismo, eu tenho, por exemplo, aqui, né, os insetos louva-a-Deus, em que a fêmea mata o macho após a cópula para poder se alimentar, né, e daí ela pega esses nutrientes aí a partir dessa digestão para nutrir os ovos, né. E então, no caso aqui, né, é positivo, né, para aquele animal que, no caso, né, que é o predador, enquanto aquele que morre, né, é negativo. E outro exemplo, né, de canibalismo entre indivíduos da mesma espécie, a gente pode citar aqui o caso dos aracnídeos, especificamente algumas espécies de aranhas, né, que após a cópula, elas matam, né, o macho para se alimentar. Bom, nós iremos falar agora sobre a relação ecológica, né, mutualismo.
que é uma relação interespecífica harmônica, pois ocorre, né, entre indivíduos de espécies diferentes, e essa relação ela é benéfica para os indivíduos, né, envolvidos. No entanto, nós vamos ter dois tipos de mutualismo: o mutualismo obrigatório, né, e o mutualismo facultativo. O mutualismo obrigatório, nós temos aqui como exemplo, né, as micorrizas nessa imagem, e nessa outra imagem também nós temos aí os links. Então, a associação entre fungos e raízes de algumas plantas, né, eu tenho aí as micorrizas. Se eu separo esses dois indivíduos, eu não vou ter, né, a formação de micorrizas. Por isso se diz que esse tipo de mutualismo ele é obrigatório, né? E agora nós vamos analisar, né, o que cada um desses indivíduos eles acabam aí fazendo, né, se beneficiando, de que formas eles podem se beneficiar dessa relação um com o outro. Como nós sabemos, as plantas elas são seres vivos autótrofos, né, elas realizam o processo de fotossíntese, consequentemente elas produzem, no caso, né, moléculas orgânicas, né, no caso aí glicose e outros compostos orgânicos. Então, os fungos, eles são heterótrofos, né? Eles não conseguem sintetizar o seu próprio alimento, e daí eles possuem essas estruturas que são chamadas de hifas. Essas hifas vão se ligar, né? Se acoplar aqui nas raízes dessas plantas, né? E chegar até determinados tecidos, até os vasos aí, né? Os vasos onde tem seiva elaborada, e vai retirar essas moléculas orgânicas, né, para obter, para ter, né, como fonte de alimento, né, para utilizar aí como fonte de alimento. Então, dessa relação, os fungos se beneficiam porque obtém, né, alimento a partir da retirada dessas moléculas orgânicas através aí das raízes, né, das plantas. E no caso, os fungos irão fornecer às plantas um ambiente úmido, né, no qual vai facilitar a absorção de água e sais minerais pelas raízes das plantas, né. Então, as plantas saem beneficiadas nessa relação, nesse sentido. Semelhante aqui eu tenho os links, que os links já vai ser formados a partir da associação de fungos também, mas com algas, né? Ou também de fungos com cianobactérias. No caso, as algas, elas também são seres, né, autótrofos, elas produzem aí, né, moléculas orgânicas, né, a partir do processo de fotossíntese, e daí os fungos, né, se beneficiam dessa relação porque obtêm essas moléculas para a sua nutrição. Enquanto isso, eles vão fornecer às algas, né, um ambiente também úmido, né, facilitando a absorção de água e de sais minerais pelas algas, porque geralmente os links eles vão estar presentes, né, sobre rochas ou tronco de árvores. Bom, nessa outra imagem aqui, nós iremos dar continuidade falando sobre o mutualismo obrigatório. Já aqui nós vamos ter uma interação, ou seja, uma associação entre, né, os cupins e protozoários que vivem no seu trato gastrointestinal, no qual os cupins se alimentam, né, da madeira, que possui um carboidrato fibroso, que é a celulose, e os cupins não conseguem produzir a enzima celulase que digere a celulose. Então, esses protozoários presentes no seu trato gastrointestinal produzem essa enzima, a celulase, que digere a celulose. Então, os cupins se beneficiam porque, né, eles conseguem aí obter, né, mais nutrientes a partir da digestão da celulose, né? Então, é benéfica para eles nessa relação. Enquanto isso, o protozoário também obtém alimento, né, aí a partir da degradação, digamos assim, né, da celulose, né, e também eles vão obter, né, um ambiente, né, seguro, né, proteção aí estando presente no trato gastrointestinal aí dos cupins. Nessa outra imagem, nós temos aqui a relação entre os ruminantes, né, que são aqueles
animais, né, que possuem aí 4, né, estômagos, né, que são os poligástricos, que a gente chama. E nesse caso, nós vamos ter aí, né, como exemplo, né, nós vamos ter os ruminantes. Eles são animais que eles acabam se alimentando aí, como a gente sabe, né, de plantas. E nas plantas vai ter também a celulose, carboidrato fibroso. E no seu trato gastrointestinal desses ruminantes, nós vamos ter, né, os micro-organismos como protozoários e bactérias, principalmente, né? Esses micro-organismos, eles irão produzir também a enzima celulase, que vai fazer a digestão da celulose, fazendo com que esse ruminante, né, também tenha mais moléculas orgânicas, né, para poder, no caso aí, né, se nutrir, né? Então ele sai beneficiado nessa relação, enquanto que esses micro-organismos obtêm aí um espaço adequado para, aliás, um local, né, de proteção para viver, e também obtém alimento, né, por meio aí da degradação, né, desse carboidrato. Agora nós iremos falar sobre o mutualismo facultativo, ou seja, já está dizendo, né, é obrigatória essa relação, porque se eu separar esses indivíduos na natureza, né, eles podem viver separadamente. Lá no mutualismo obrigatório, aqueles indivíduos envolvidos naquelas relações, eles, né, no caso, eles não conseguem existir separadamente. No entanto, lá é positivo, né, também para ambos os indivíduos envolvidos no mutualismo obrigatório. E aqui no facultativo também, ambas as espécies envolvidas, né, elas também se beneficiam, então é positivo, né, para ambos os indivíduos. No entanto, não é obrigatória essa relação. E um exemplo de mutualismo facultativo, eu vou ter a protocooperação. Né? A protocooperação é indivíduos envolvidos, né, cooperando aí um com o outro. Um exemplo disso eu posso ter a relação entre o jacaré e o pássaro palito, em que o jacaré, ele, após se alimentar, né, eles costumam aí tirar um cochilo às margens dos rios, e daí ele fica, né, dormindo com a boca aberta, e geralmente, né, aves, como por exemplo o pássaro palito, pousa nessa boca e vai retirar, né, fragmentos de alimento que está entre os dentes, sanguessugas e outros tipos de matéria orgânica ali presente para se alimentar. Então ambos saem beneficiados, o pássaro palito porque obtém alimento com mais facilidade, enquanto que o jacaré mantém aí os seus dentes limpos. Aqui também eu tenho, né, um bovino com carrapato, né, que é ectoparasita, e algumas aves, por exemplo, né, o anu. Então, o anu, ele se alimenta dos carrapatos presentes nesse bovino. Então, ambas as espécies aqui saem beneficiadas porque o anu consegue alimento com mais facilidade, e no caso os bovinos se livram, né, desses ectoparasitas, que é o carrapato, que estão aí lhe prejudicando, sugando seu sangue. Aqui também eu vou ter, né, a relação entre o caranguejo eremita e a anêmona do mar, né, que é aí um quinidário. Então, o caranguejo eremita, ele possui um abdômen bem frágil, né, mole, e daí isso faz com que, né, ele seja bem susceptível a alguns predadores. Então, ele costuma entrar dentro de conchas que são abandonadas por caramujos, e essas conchas, né, faz aí a proteção desse abdômen. E junto dessas conchas costuma se encontrar a anêmona do mar, né? Isso porque as anêmonas do mar, né, nessa relação, elas vão beneficiar aqui no caso, né, o caranguejo eremita, devido a elas possuírem em seus tentáculos células urtificantes, células que, né, elimina uma substância que é tóxica, que queima, né? Então ela protege o caranguejo eremita contra predadores. Enquanto ela, né, se beneficia nessa relação, porque ela consegue aí se alimentar de restos de alimento
que é ingerido pelo caranguejo, e também ela consegue ser, digamos assim, levada, né, a vários ambientes, e daí conseguir alimento com mais facilidade, né, devido a essa exploração de novos ambientes, já que ela é um animal céssio. Nós iremos falar agora sobre o comensalismo, que o comensalismo é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes, né? É uma relação harmônica, porque não traz prejuízo aí para nenhum dos indivíduos envolvidos. Nessa relação, um indivíduo envolvido ele é beneficiado, né? Enquanto o outro indivíduo ele não é beneficiado, mas também, né, é indiferente, não ocorre nada com ele, né? Então, no caso aqui vai ser positiva, né, para um indivíduo, e não vai indiferente, como eu já falei, para o outro indivíduo envolvido. E um exemplo de comensalismo, né, eu vou ter aqui a relação entre o tubarão e a rêmora, né, que a rêmora é também chamada peixe piloto. Ela possui uma ventosa, né, que se fixa no tubarão, e ela consegue ser levada aí para vários locais junto com o tubarão. O tubarão parece que não se incomoda com a presença dela, e quando o tubarão se alimenta, né, fica aqueles fragmentos de alimento dele na água, e a rêmora vai ingerindo, vai se alimentando. Então ela, né, através dessa relação, ela consegue alimento mais fácil. E comensalismo nessa relação é exatamente por isso, né, porque o indivíduo que se associa ao outro, né, para poder obter aí, né, alimento, né, através dessa relação. Um outro exemplo também de comensalismo a gente vê aqui na natureza, né, a relação entre os leões e as hienas, que as hienas ficam ali observando os leões se alimentarem de suas presas. Aí depois que eles, né, abandonam aí, né, as suas presas, né, o resto aí de carcaça, as hienas vão se alimentar destes restos de carcaça, né, como a gente vê aqui nessa imagem, né. Então aqui eu também tenho, né, um exemplo de comensalismo. A hiena obtém alimento, no entanto, né, o leão ele não sai prejudicado, porque ele já abandonou lá, né, aquele resto de comida. A gente vai falar agora sobre o equilinismo, que o equilinismo, né, ocorre entre animais, e ele é semelhante ao comensalismo, só que aqui um indivíduo vai interagir com outro indivíduo de outra espécie para obter abrigo, né, proteção, enquanto o comensalismo era para obter comida. E no caso eu tenho aqui a associação entre o peixe-palhaço e a anêmona do mar, em que o peixe-palhaço, né, se esconde entre os tentáculos da anêmona do mar para obter proteção e, né, no caso aí, se livrar dos seus predadores, né. Um outro exemplo aqui também, né, no caso aqui da bromélia, né, dessa bromélia e deste sapo, onde este sapo se esconde, né, aqui na bromélia, no caso aqui, né, se protegendo também de seus predadores, né. Então esses dois exemplos aqui é de inquilinismo. No caso aqui a relação entre o peixe-palhaço e a anêmona do mar também pode ser classificado, dependendo do ponto de vista, né, como comensalismo, porque quando a anêmona do mar está se alimentando, sobra fragmentos de alimento, né, e aí esses fragmentos de alimento, este peixe-palhaço, eles vão lá também, né, se alimentando. Então seria também um exemplo de comensalismo, né, a anêmona não é prejudicada, e aí o peixe-palhaço consegue alimento, né, com mais facilidade também nessa relação. E epifitismo, né, é um tipo, digamos assim, entre aspas, de inquilinismo que ocorre entre os vegetais. Ou seja, né, da mesma forma, né, dos vegetais, assim como nos animais, algumas espécies, principalmente espécies de orquídeas, bromélias, samambaias, que são plantas de pequeno porte, né, na natureza, elas costumam crescer sobre o tronco de árvores de grande porte para poder obter uma maior quantidade de luminosidade solar, né, já que elas atingem pequeno porte, e aí elas ficam embaixo, né, da copa das árvores de grande porte, e com isso elas pegam, né, menos luminosidade do sol aí para realizar o processo de fotossíntese. Então elas saem beneficiadas nessa relação, porque elas conseguem, né, uma maior quantidade de luminosidade do sol, né, quando elas estão aí, né, crescendo sobre o caule, né, das árvores de grande porte. E no caso as aves de grande porte, né,
elas não saem aí, no caso, prejudicadas nessa relação. Bom, o predatismo, né, ele corresponde aí à interação entre dois indivíduos de espécies diferentes, por isso que é interespecífica, e desarmônica porque, né, algum dos indivíduos envolvidos vai ser prejudicado. Então, o predatismo, né, ele vai ser, no caso, né, a relação em que um indivíduo de uma espécie, né, que é o predador, vai matar outro indivíduo de outra espécie, que é a presa, para poder se alimentar. Então, eu tenho aqui um exemplo, né, dos leões e dos búfalos, enquanto os leões são os predadores, né, e os búfalos são a presa. E aqui eu tenho o caso da leoa, né, e da zebra, né, em que a leoa vai ser o predador e as zebras vai ser a presa. O predatismo é um tipo de relação ecológica, né, que a gente olhando no individual, né, ela é, no caso, desarmônica, mas quando a gente olha em termos ecológicos, ela é, né, benéfica para a natureza, porque ela faz com que seja controlada a densidade populacional das espécies, né? Então, nesse sentido, ela é benéfica, ou seja, ela faz com que, né, não aumente aí muito os indivíduos, né, de uma determinada espécie, porque com o aumento desses indivíduos também pode trazer aí, né, consequências para, né, o ecossistema aonde, né, esses seres vivos estão inseridos. Bom, nós iremos falar agora sobre a relação, né, parasitismo, que a relação parasitismo ela envolve aí, né, a relação em que um indivíduo que é o parasita, né, de uma determinada espécie vai se hospedar em outro indivíduo de outra espécie, que é o hospedeiro, e dali retirar nutrientes, né, para a sua sobrevivência. Então, no caso aqui do parasita, né, eu posso ter dois tipos, que é o ectoparasita, aquele que vai viver externamente, né, no corpo, no organismo, né, dos hospedeiros, né. Um exemplo disso eu vou ter, no caso aqui, né, a pulga, né, que é um ectoparasita do cachorro, né, que se alimenta do sangue do cachorro. Essa relação aqui também de carrapato, né, que é um ectoparasita com o bovino, se alimentando do sangue do bovino. Do piolho, que se alimenta do sangue do ser humano ou do sangue, né, de outro animal. Então, o piolho também é um ectoparasita. Outro exemplo de ectoparasita que eu tenho aqui é, no caso, o mosquito, né, se alimentando de sangue do ser humano, ou também pode se alimentar de sangue de animais. E os endoparasitas são aqueles parasitas que se localizam, né, internamente no organismo dos seus hospedeiros. Um exemplo disso são os vermes. Nós temos aqui como exemplo a lombriga, né, que está no intestino delgado do ser humano, se alimentando aí, né, de nutrientes. Mas pode ser também exemplo de endoparasita, no caso de bactérias, vírus, né, que pode estar internamente aí no organismo do ser humano, e também de animais, né, no caso aí, né, obtendo aí nutrientes. No caso, o parasita, ele, né, não quer que o seu hospedeiro morra, né, então ele fica aqui numa relação, a maioria deles, né, a maioria dos parasitas, ele tem uma relação com o seu hospedeiro, né, mas ele não quer que o seu hospedeiro morra, porque ele também, né, pode vir morrer. No entanto, existe, né, algumas larvas que são provenientes de ovos de moscas, né, que são larvas que surgem em ferimentos de alguns animais, que a gente chama de bicheira, que essas larvas, né, elas, no entanto, elas vão só comendo, né, matéria orgânica ali presente no corpo do seu hospedeiro, então elas, né, acabam matando os seus hospedeiros. Nesse caso aí, é chamado, né, de parasitoide, quando, no caso, né, do parasita, matar o seu hospedeiro. O parasitismo também ocorre entre os vegetais. Um exemplo disso, nós vamos ter aqui, né, da erva passarinho, que é uma planta que ela, no caso aqui, né, ela vive, né, hospedada em outras árvores, né, no caule de outras árvores, de onde elas vão possuir estruturas para penetrar no caule dessas árvores
hospedeira e retirar, né, minerais e também água, né? Enquanto nessa outra imagem nós temos aqui o cipó-chumbo também, que é uma planta parasita, né, de outras plantas, só que aqui no caso do cipó-chumbo, ele vai retirar da planta hospedeira, vai ser, né, seiva elaborada, vai ser matéria orgânica, porque essa planta ela tem dificuldade de realizar o processo de fotossíntese devido ela ter, né, poucas, como a gente vê aqui, não ter folhas, né? Então ela acaba, né, recebendo matéria orgânica aí, né, de outra planta, né, que é seu hospedeiro. A gente vai falar agora sobre a competição interespecífica, né, que neste caso aqui ela vai ser, né, ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes e ela é desarmônica, né, para os indivíduos envolvidos, né, porque ambos saem prejudicados pelo gasto de energia, né, durante esse conflito. E esses animais, né, de espécies diferentes, eles acabam aqui competindo por alimento, como a gente está vendo aqui, né, eles estão aqui competindo por alimento, a hiena, né, e os abutres nessa imagem. Nessa outra eu tenho uma leoa e a hiena, né, também competindo aqui por alimento, né. Então é negativo, né, essa relação para as duas espécies envolvidas. Agora nós vamos falar sobre a alelopatia, que a alelopatia, em algumas literaturas, ela vem junto aí com o amensalismo, né? Nem é separada, mas no caso, né, já tem literaturas que separam. A alelopatia, ela corresponde, né, a algumas espécies de seres vivos que emitem substâncias tóxicas, né, no ambiente para impedir a germinação e o desenvolvimento de outras plantas. Um exemplo disso, né, são as folhas do eucalipto, que nas folhas do eucalipto tem uma substância tóxica. Essa substância, né, quando cai no chão, aliás, as folhas quando caem no chão e essa substância entra em contato com o solo, né, vai fazer com que inibir aí, né, a germinação de sementes e o desenvolvimento, né, também de outras plantas, né. Então, no caso aí, se chama alelopatia. E no caso de amensalismo, nós vamos ter aqui, por exemplo, né, as algas pirrófitas, que são algas que se encontram nos oceanos, que essas algas, né, elas, quando ocorrem mudanças, né, ambientais, como por exemplo, aumento da temperatura, ou quando é colocado matéria orgânica proveniente de esgoto doméstico nos rios e mares, né, então essas algas, elas começam a se multiplicar muito rapidamente, e aí elas emitem, né, uma substância na água que tem uma coloração vermelha, por isso é chamada de maré vermelha, e essa substância ela é tóxica, né, porque acaba matando o zooplâncton e também mata, né, alguns peixes, algumas espécies de peixes ali presentes, além de outras plantas aquáticas. E também, né, ela escurece aí a água, impedindo que ocorra a penetração dos raios luminosos, né, para o fundo, né, desses oceanos. E aqui do lado nós temos também outro exemplo, né, de amensalismo, que é no caso, né, do fungo Penicillium nortandum, que ele produz uma substância que é chamada de penicilina. Essa substância ela é tóxica para algumas bactérias, né? Alguns grupos aí de bactérias não conseguem se reproduzir nem se desenvolver, né, a partir dessa substância aí, penicilina, que é produzida por os fungos Penicillium nortatum, né. Agora a gente vai falar sobre a herbivoria, que a herbivoria ela é uma relação, né, entre os animais herbívoros, que se alimentam de plantas, e as plantas. Então eu tenho aqui como exemplo, né, o bovino, que é um animal herbívoro que se alimenta do capim, a girafa que se alimenta, né, de folhas, né, das árvores, e a lagarta que se alimenta aí de folhas da planta. Então, nessa relação, né, ela é positiva para esses animais herbívoros e, no entanto, negativa, né, para as plantas, né, para os produtores. Então, aí, né, a gente, olhando para a questão individual, ela, né, é desarmônica pelo fato das plantas ser
prejudicadas nessa relação, né? Mas a gente, olhando para os termos ecológicos, né, a herbivoria, ela acaba sendo benéfica, porque é através, né, dessa relação herbivoria que a energia luminosa, né, do sol, que é captada pelos produtores, né, vai seguir adiante para os demais níveis tróficos na cadeia alimentar. Então, né, a gente olhando nesse sentido, ela acaba sendo benéfica, né? Bom, gente, era isso. Até a próxima aula.